Neste vídeo vamos estudar uma partida jogada no ano de 1620, trata-se da abertura italiana, muito comum nesta época e principalmente na Itália. O jogador que conduz as brancas, o Gioacchino Greco, era considerado o melhor jogador do século XVII, e para quem quiser saber mais sobre este jogador, basta clicar no link na Wikipédia e terá maiores informações. Então a partida foi jogada assim: E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e o bispo em C4. Essa é a abertura italiana. As pretas respondem com bispo C5 e C3. Essa é uma jogada muito boa, cuja ideia é preparar o avanço do peão para a casa D4. As brancas controlam a casa D4 e querem jogar D4, defendido pelo peão. Cavalo F6 atacando o peão de D3. Atualmente, os mestres preferem jogar D3, defendendo o peão, fazer o roque, terminar o desenvolvimento, o cavalo vai para D2, e depois de algumas manobras, o branco então está pronto para jogar D4 em melhores condições. Mas naquela época era muito comum o jogador de brancas sacrificar um ou vários peões para tentar abrir a posição e criar ataques contra o rei. Então D4, atacando o bispo, peão captura, bispo B4, cheque, e as brancas agora sacrificam um peão com a jogada cavalo C3. Isso porque o peão de E4 não está defendido, o cavalo está cravado e as pretas ganham o peão. Mas para isso elas começam a perder tempo ganhando peões, e enquanto isso as brancas terminam seu desenvolvimento. Agora elas ameaçam capturar o cavalo e as pretas devem decidir o que fazer. Elas podem ganhar um segundo peão e na partida jogaram cavalo captura C3. Hoje em dia a gente sabe que esta jogada é um erro e a continuação correta é capturar com o bispo. E aí vem uma complicação que não é o tema desta partida, mas sabe-se que a melhor jogada das brancas é avançar o peão capturando o cavalo, criando uma grande confusão. As brancas vão recuperar a peça e a posição ela é bem complicada. Naquela época não existiam análises sobre esta posição e as pretas então resolveram ganhar mais um peão e agora atacam a torre. Só que agora a partida termina rapidamente, o desenlace é bem rápido e já não há retorno, porque as brancas sacrificam a torre, mas atacam o bispo de C3. Praticamente o bispo ele é obrigado a capturar a torre. Enquanto isso, as brancas também montaram uma bateria, que é a dama e o bispo situados na mesma diagonal, atacando o peão de F7. Após bispo por torre, bispo captura peão, cheque, o rei foge para F8. Você pode conferir as análises o que acontece com o rei E7. Bispo G5, defendido pelo cavalo, o bispo ataca a dama, única jogada para não perder a dama. E cavalo E5, essa centralização do cavalo permite uma passagem da dama na casa F3, com ataque direto sobre o rei, além de centralizar o cavalo. E aqui a partida já está basicamente terminada. Exemplo: bispo captura peão e a elegante jogada bispo G6 praticamente decide o jogo. Se as pretas capturam o bispo, a dama vem para F7, com apoio do cavalo e mate, ou, se as pretas capturam o cavalo, novamente a dama vem para F7, desta vez com apoio do bispo. Para impedir
o mate com a dama em F7, as pretas precisam jogar D5, então. Só que agora a dama vem para casa F3, cheque. Única maneira de cobrir o rei, bispo F5, e as brancas capturam o bispo. O cavalo não pode capturar porque perde-se a dama, então bispo captura cavalo, cheque, única defesa, bispo captura, se o peão captura, dama F6 cheque e mate. Ou ainda, rei E8, bispo captura peão atacando a torre e ameaçando o mate em F7, e já não há defesa. Uma partida curta e instrutiva, mostrando como a partida italiana pode ser uma arma importante se você estudar essas partidas e entender como podem acontecer os ataques contra o rei.